Muito boa tarde para quem está aqui ao vivo, um prazer estar aqui novamente. Mais uma aula de Patchwork. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Espero que vocês possam aproveitar também bastante. E hoje o tema que a gente vai falar é da palestra 27, que fala sobre a fuga dentro do trabalho de autoconhecimento. Porque no trabalho de autoconhecimento a gente já trabalha muito essa questão, será que eu estou fugindo de mim mesmo? Né? Será que eu estou resistindo a me conhecer dentro desse caminho de autoconhecimento? E essa palestra é para falar que, às vezes, mesmo no trabalho de autoconhecimento, a gente foge, mesmo que não queira. E a ideia é trabalhar um pouco algo que possa nos ajudar a reconhecer quando a gente está fugindo e como a gente trabalha isso, como a gente pode lidar com isso. Para quem não me conhece, meu nome é Heitor Fagundes, eu sou facilitador da metodologia Persort, sou terapeuta, então é sempre um prazer estar aqui nas segundas-feiras, 1 da tarde, para compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento do Persort. Para quem não conhece o Persort, que eu gosto sempre de dar essa introdução, o Persort é um caminho de autoconhecimento, então como caminho de autoconhecimento, né, não é uma coisa assim de uma hora para outra, ou um tratamento, ou mesmo uma psicoterapia. É um caminho onde você vai se desenvolvendo, vai se conhecendo através de algumas ferramentas que a gente vai falar aqui. E ele é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual. Por que origem espiritual? Porque foram 258 palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79 por uma entidade, né, através de uma médium, que foi a Eva Pierracos, a entidade a gente denomina o guia. Então, ao longo das palestras, vocês vão ver que é um texto de um guia, de uma entidade espiritual, transmitindo essa palestra para a gente. E são temas que falam da vida na Terra, na nossa vida humana. Então, como, por exemplo, a fuga no caminho de autoconhecimento, é uma coisa que acontece conosco, seres humanos. Então, é isso que o Pastor vai trazer. Durante o Pastor, todo esse conteúdo ele é organizado pela Pastor Foundation nos Estados Unidos, né, que tem o direito autoral e que autoriza o Pastor Brasil a utilizar esse material dentro das normas estabelecidas. E para esse trabalho, como caminho de autoconhecimento, a gente usa 5 ferramentas, que é a prece e a meditação. Então, a prece, como prelúdio até da meditação, como começo da meditação, ela prepara a gente usa o nosso mental também para elaborar uma prece, para orar, e daí a gente entra na meditação, e isso compõe também o pedaço espiritual do caminho do Pétalo. Então não é um trabalho que a gente faz só com o nosso ego, existem partes nossas mais profundas que vão participar desse processo, e a prece e a meditação ajudam, são fundamentais, não é que ajudam, não, são fundamentais. Depois, claro, ler as palestras é importante, e é um pouco diferente ler do que estudar as palestras, porque muitas vezes as pessoas leem os textos do Petro, que às vezes até captam alguma coisa, mas quando estuda é diferente, quando estuda a gente aplica na vida, faz uma coisa mais real. E é um exercício chamado revisão diária, que é um exercício que a gente aprende no Petro também, tá bom? Quem quiser mais informações, pode entrar em contato aí, ou pode acessar no próprio site vhterapias.com.br ou entrar em contato com a gente, mandar um recadinho, a gente tem o maior prazer aí em esclarecer e tirar todas as dúvidas, tá bom? Muito bem, então vamos começar pela prece e pela meditação. Eu vou convidar, então, vocês que estão aqui ao vivo, você que está vendo gravado, ache um lugar tranquilo, um lugar onde você não vai ser interrompido ou interrompida, porque para você começar a entrar em contato com essa sintonia, a sintonia de um trabalho, um caminho de autoconhecimento que inclui a espiritualidade, a sua espiritualidade acima de tudo, né, o seu contato com os seres de luz que você acredita. Então, essa é a ideia. E para isso é bom a gente estar num lugar tranquilo, um lugar onde a gente se sinta protegido e sem muitas interferências. Então, vou convidar vocês a fecharem um pouco seus olhos. De preferência, sentem-se em uma posição
onde vocês coloquem seus pés no chão, sem estar com as pernas dobradas. Se for confortável para vocês, coloquem as suas palmas das mãos voltadas para cima, numa posição de poder receber do universo, da espiritualidade, as melhores energias. E vá tranquilizando a sua respiração, inspirando mais profundamente, como se você estivesse chegando nessa aula, nesse momento. Inspira, expira, inspira novamente, expira. E vai levando a sua atenção lá para a sola dos seus pés, simbolizando a sua chegada no aqui e agora, na realidade, no ato de estar com os pés no chão. Inspira, expira. Vai levando a sua atenção aos pés como um todo, dedos dos pés, tornozelos, canela, panturrilha, joelhos. Vai levando a sua atenção às suas coxas, quadril, costas, coluna vertebral. Vai levando a sua atenção à sua barriga, diafragma, peito, ombros, braços, mãos. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. E perceba que você tomou posse de todo o seu corpo. E nesse estado, vá se conectando ao seu anjo da guarda e à entidade espiritual com quem você tem mais afinidade, aquela que mais te ajuda, mais te acalma, mais te centra quando você entra em contato com ela. Reconheça essa sua identidade espiritual. E com essa conexão, vamos convidando a egrégora do Patchwork. Você, com a sua identidade, resolveu chegar aqui a esta aula. Vem com a sua energia, com a centelha divina que te habita. E aí imaginamos entre nós aqui um canal de luz do Patchwork, de onde chegam as primeiras palavras dessa palestra. Saudações em nome do Senhor. Trago bênçãos para todos vocês, meus amigos.
vai se dando conta de que não importa qual seja a sua identidade espiritual. Esse conteúdo está disponível e o guia do Pathwork abençoa a todos, independentemente de quem seja. Vá observando como você se sente ao receber essa frase para começar a palestra. E lentamente, vá abrindo os olhos para a gente começar essa aula. Bem, todo mundo bem? Joia. Van, você pode começar lendo? A cegueira. Como a maioria dos seres humanos tem basicamente uma atitude errada, em termos psicológicos ou espirituais, uma das primeiras coisas quando alguém inicia este caminho é que muitas vezes precisa ocorrer uma mudança em sua vida. Isso não se aplica apenas aos iniciantes no caminho. Na verdade, é comum observarmos seres humanos que têm o desejo sincero de trilhar este caminho, que estão abertos em muitos aspectos, que são autênticos buscadores da verdade e que, no entanto, estão cegos em um ou dois aspectos relativos em sua constituição interior. Isto se aplica até às pessoas que descobriram muitas verdades e que estão avançadas em algum aspecto, mas existe nelas um ponto cego, uma resistência de enfrentar os dilemas exteriores e interiores. Tá joia, obrigado, Van. O que chega desse trecho, o que fica para você? Falando que tem essa resistência para poder trabalhar os pontos. Exatamente, ou seja, mesmo quem já topou a ideia de fazer um caminho de autoconhecimento, né? Ele fala assim, não se aplica só para quem está começando. Você trabalha às vezes anos e ainda o que ele está dizendo é que mesmo quem já descobriu muitas verdades tem pontos cegos. E aí ele traz isso como um alerta, né? Que vamos olhar para isso, não vamos parar de olhar só porque já caminhou até um certo ponto. Tem um caminho infinito aí de negatividades e pontos cegos que a gente tem que ir vendo um depois do outro, depois do outro, depois do outro. Então, é um alerta, é um chamado para isso. E ele só lembra também uma outra coisa, que na maioria dos casos, a gente, como ser humano, tem uma atitude errada, que ele vai chamar, em termos psicológicos ou espirituais. O que é isso? Às vezes, o nosso emocional não está saudável. A gente está usando defesas, a gente está usando negatividades, às vezes, para nos manter menos do que a gente pode ser, né? Como uma vida psicológica mesmo. E da mesma forma espiritual, às vezes a gente está rompendo, né, quebrando leis espirituais, como a lei da autorresponsabilidade, e está tocando a vida assim. Isso é algo que ele está dizendo, que quando você decide mudar e sair dessa atitude errada, muitas vezes vai ter que acontecer uma mudança na vida. E isso, muitas vezes, as pessoas até topam, mas às vezes, quando chega numa mudança um pouco maior, a resistência também é muito forte. Então, são os recados que ele começa dando. E essas mudanças na vida acontecem em cada ciclo de mergulho aí no autoconhecimento. Tudo bem? Walter, você vai poder ler ou vai mesmo com a câmera fechada ou quer que eu leia? Oi, Heitor. Oi, Vanessa. Boa tarde. Não, eu sinto muito, eu não vou poder participar, viu? Hoje não. Ok, Em tudo breve. bem, tranquilo, tranquilo. Obrigado. Eu vou ler então. O ciclo vicioso.
É muito comum o homem ter essa atitude errada. De uma maneira muito sutil, ele acha que se está procurando avançar espiritualmente, esse conflito exterior vai terminar acabando. Portanto, ele passa por cima do simples fato de que, primeiro, suas ideias precisam mudar, graças ao reconhecimento do que precisa ser trabalhado para que as condições irritantes externas também possam mudar. Assim, o homem se encontra num ponto crucial do caminho em um ciclo vicioso. Espera a mudança das condições, enquanto as condições esperam que ele mude suas ideias. Vocês precisam fazer um sério esforço para deixar de fugir dessa questão, como fazem constantemente. Sentem-se quietamente e avaliem com tranquilidade quais são as suas preocupações, quais são os seus conflitos. Então, o que ele está dizendo aqui é que às vezes a gente quer mesmo, fala assim, eu estou me trabalhando, então tudo que está aí fora vai melhorar, mas sem fazer uma coisa específica, uma análise específica do que está realmente irritando, do que área da vida está ruim. Porque o trabalho interno tem que estar ligado a essa área que está ruim. Vou dar um exemplo, está ruim a parte financeira. Aí você vai lá trabalhar a sua espiritualidade. Meu, você vai melhorar na espiritualidade, você não vai melhorar no financeiro. Claro que pode ter uma conexão das duas coisas, mas o que ele está chamando a atenção é que se tem uma área que está ruim, é aquela área que tem que ser trabalhado. E aí ele vai trabalhar internamente, vai dizer para a gente trabalhar internamente, que é, se a gente tem crença sobre dinheiro, sobre espiritualidade, sobre relacionamento, e a gente não trabalha essas ideias, não muda as nossas ideias, o externo não vai mudar. E aí o nosso ego, o nosso lado externo, fala assim, não, eu vou esperar mudar, porque daí eu vou mudar minhas ideias. E aí fica um ciclo vicioso, e todo mundo fica aí num lugar parado, né, onde não avança. Então, o que ele vai dizer, e tem tudo a ver com o tema da palestra, é trabalhar o nosso desejo de fugir e conseguir não fugir. Então, se tem algo que está difícil, senta quietamente, assim, quero trabalhar o avanço do meu contato espiritual, eu quero trabalhar meu relacionamento. Para um pouquinho e se pergunta, né, avalia quais são os seus conflitos atuais. Então, isso é o que a gente precisa aí trabalhar para poder caminhar. Então, alguma dúvida aqui? Ficou claro o que eu coloquei em termos, né, desse ciclo vicioso? Muito bem. Vanessa, você pode ler esse slide? Oi, Heitor, você me Oi? permite? Eu não Claro, resisti Walter. sobre o slide anterior, Sim. inclusive, nas últimas semanas eu tenho pensado muito sobre isso, que é exatamente a necessidade e a importância de mergulhar em aspectos da minha infância que eu, digamos assim, adiei o confrontamento exatamente por eles serem difíceis e por eu não ter, digamos assim, tido acesso a isso, ou seja, um aprofundamento maior de consciência para ver que eu posso enfrentar essas questões, entendeu? Então, Uhum. isso tem surgido mais e mais a importância de eu me aprofundar nas experiências do passado, né? Seja na adolescência ou na própria infância. Maravilha. Esse é um trabalho que precisa ser feito, normalmente deve ser feito com ajuda, porque senão o nosso ego nos prega Sim, armadilhas, ele impede a gente de ver o essencial. Às vezes ele dá uma diquinha assim, ele fala assim, ó, isso aqui. E aí, principalmente para quem tem a mente muito acelerada, vai começar a criar teorias em cima daquela identificação. E nem sempre essas teorias são as mais sim, efetivas. sem dúvida. Então, às vezes, entra um monte de pensamento na cabeça, começa a fazer ligação de causa e efeito, mas que às vezes é só mais uma defesa. Né? Aham. Nos truques do ego, que é uma outra palestra que eu dei, fala um pouco sobre isso, né? Sobre o excesso de racionalização, etc. E agora, esses pontos que você está querendo, né, trabalhar, você faz a relação sobre o impacto que eles têm na sua vida hoje? Não, exatamente. Eu cheguei. Quer dizer, isso fez parte de todo o meu processo de análise, né?
mas os aprofundamentos ao longo desses anos de análise, eles foram até um certo ponto. E eu percebo que muitas das coisas que eu ainda trago comigo em termos de conflitos e dificuldades estão relacionadas exatamente a períodos da minha infância e adolescência. Perfeito. E o Mas resto... Hã? você faz a ponte com o que está ruim hoje, porque o que ele está trazendo nesse slide, para trazer mais a questão da palestra, é que a gente avalie quais são as nossas preocupações, porque a gente pode ter umas 10 áreas de preocupação, mas que a gente escolha uma, fala assim, nossa, minha preocupação com relacionamento. Pá, quais são as minhas preocupações? E isso está no hoje. E esse que está no hoje pode ter uma ligação com o que está lá atrás, é o que você está trazendo, mas pode também não ter. Pode ser uma coisa de um relacionamento que começou aí há 5 anos e tem algo que ficou enroscado desde o início. Então, esse olhar é que a gente precisa ir com muita tranquilidade, quietude, pegar essa área, trabalhar essa área, mergulhar nessa área e ir desatando os nós dessa área, fazendo essa ponte, seja com o passado, seja com o presente recente, ou passado recente, ou com o presente mesmo. Certo. Ideias, crenças que ainda estão presentes hoje e que podem estar impactando. Ok. Obrigado. Agora sim, Van, por favor. Onde está o problema? Não pense que o simples fato de estar neste o caminho, o simples fato de seguirem alguns dos meus conselhos, de lerem estas palestras ou de meditarem e orarem todos os dias é garantia de que possam encarar a si mesmos ou de que não fujam do que ainda está para ser resolvido. Assim, aquilo que tantas vezes evitam encarar não é necessariamente algo que esteja profundamente oculto no subconsciente. Não, muitas vezes está bem debaixo do seu nariz. É tão evidente, é tão simples que não querem ver. Muitas vezes procuram as respostas longe demais. Vocês se esforçam por coisas que podem ser muito mais difíceis de descobrir, mas aquilo que está bem diante de vocês passa desapercebido. Mas se lutarem consigo mesmos e superarem a aparente resistência que vão sentir, reconhecendo-a e orando-a por ajuda, o reconhecimento virá, fatalmente virá. Subitamente todos os sinais exteriores que apontam para a solução passarão a fazer sentido claro. Obrigado, Van. Alguma coisa chamou a atenção aqui? É de mostrar que por mais que a gente esteja num processo de autoconhecimento, sempre vai ter algo assim que a gente ainda não acessou. Isso, exatamente, que é o que ele fala no começo, é o tema dessa palestra, né? Ele está reforçando, olha, não importa, você gosta do Pestor, gosta de outro caminho de autoconhecimento, você faz tudo direitinho, você medita, você segue os conselhos, não fujam do que ainda tem para ser resolvido. Isso é um remember, né? Um lembrete. Agora, parece que até a pergunta do Walter me ajudou a encaixar o que está sendo dito aqui, que ele traz um outro lembrete, que às vezes, principalmente para quem gosta de autoconhecimento, já aprendeu sobre a ferida de infância, a ferida da alma, de que nossos traumas infantis têm efeito sobre o hoje, ele está dizendo que não precisa ser tudo lá, tá profundamente oculto no subconsciente. Tem coisas que às vezes estão debaixo do nariz, assim, estão bem... É coisa simples, sei lá, tem muita gente que às vezes eu tenho ajudado, que às vezes está querendo trabalhar a questão financeira. Aí a pessoa não tem uma planilha básica de organização financeira. Então não é uma coisa que está lá no subconsciente da criança, não. Um mínimo de ordem financeira a pessoa não tem ainda. Então precisa construir isso. Aí constrói isso, nossa, a vida já clareia, daí a pessoa dá mais um passo. Talvez em algum momento vai chegar uma questão mais de uma crença profunda, que nasceu lá na infância, mas isso é uma construção. Normalmente, dentro do processo de autoconhecimento, a gente vamos primeiro pelo mais fácil, porque às vezes só o mais fácil a pessoa já começa a perceber algo bem tangível, bem palpável.
Não sei, Walter, você quer comentar? Porque eu usei um pouco o seu exemplo aí em relação a essa. Inclusive, o que o guia colocou aí agora, eu sempre tive muito essa fantasia de que meditando, né, fazendo limpezas espirituais, né, revisão diária, etc., etc., é como se eu tivesse nas veredas do Nirvana, entendeu? E Uhum. que as coisas, de repente, eu caminhar com o tempo tão bem que tudo eu saberia resolver da melhor forma possível, né? Então, essa fantasia, ela vem se desfazendo pouco a pouco, porque os desafios continuam, e quanto mais a Uhum. gente aprende e se conhece, mais a gente abre leques, né? E as dificuldades e desafios da vida continuarão existindo. Então, eu tinha muito essa fantasia do, sabe como é que é? Olha, agora vai estar tudo bem, né? E as próprias dificuldades e desafios fazem parte da vida, e não quer dizer com isso que um mar de rosas é apenas como a gente sente e enxerga, né? Mesmo que a dificuldade seja muito grande, né? O desafio seja muito desafiador, mas é basicamente como a gente age e reage a isso, né? É mais importante saber ter esse tipo de atitude, e eu sempre esperei muito que as coisas fossem ficar tipo maravilhosamente bem, e não é bem por aí, né? A gente é que faz ficar maravilhosamente bem a Isso, partir de um olhar nosso, a partir, mesmo que o problema seja muito grande, mas a partir de um sentir e olhar nosso, né? isso, e de um agir, de um esperar, né? Tem a palestra passada que foi de atividade e passividade, ou seja, tem os temas humanos aí, que até na palestra do Pai Nosso ele fala de que é assim na terra como no céu. Então, a gente tem, claro, a nossa espiritualidade, o nosso lado de desenvolvimento espiritual, mas tem aqui os temas da Terra. Eles não vão, a espiritualidade não vai cair, não vai ser uma mágica, né? Exatamente. Para pagar um boleto, você tem que ir no banco, tem que ter dinheiro para pagar o boleto. Não adianta rezar. Então, esse é como que chama? É a união, a unificação que a gente precisa fazer. Né? Muito bom. Eu vou ler esse então. Conheça-se. Portanto, procure encontrar uma ligação entre esse problema e alguns dos seus defeitos. À primeira vista, pode parecer impossível, as duas coisas podem parecer totalmente dissociadas. Mas eu asseguro que não são, jamais são. Normalmente não há um único defeito responsável, porque um defeito está sempre ligado a outro. Existe todo um núcleo. Todos os defeitos interagem, se afetam mutuamente. Quando estiverem realmente abertos e verdadeiramente desejosos de encontrar uma resposta, deixando de lado todas as resistências, receberão a resposta, a despeito de tudo, sem exceção. Se vocês têm alguma coisa que não os deixa totalmente satisfeitos na vida, talvez um desejo não realizado ou algum problema, grande ou pequeno, pensem nas suas falhas, ponderem, reflitam. O que poderia ser direta ou indiretamente responsável? Então, dentro daquela quietude, o que ele está falando para a gente procurar na quietude? Quando tem uma área que não está fluindo bem. Dinheiro, relacionamento, espiritualidade, filhos, trabalho, o que quer que seja. Quais são os meus defeitos? Como é que eu estou contribuindo para que esse cenário esteja assim? Onde é que eu não estou, talvez, cumprindo algo que eu poderia cumprir? Aonde eu estou me retraindo do meu melhor? Aonde eu estou preguiçoso mesmo, não quero me conhecer, não. E aí você às vezes coloca uma barreira para o autoconhecimento e aí aquele problema continua. Então, isso é o que ele está chamando à tona da importância da gente, quando estiver numa situação desagradável, olhar para dentro, na quietude, e falar qual é o meu defeito. E tudo bem. A gente está assumindo para nós mesmos os nossos defeitos, então não precisa ficar com vergonha. Ou se ficar com vergonha, nossa, nem queria ser assim, mas pelo menos vem à tona o que é que está atrapalhando dentro da gente. E aí a gente pode ir melhorando. Poxa, já que eu descobri um defeito, deixa eu ver como é que eu processo e supero esse defeito. Não tem defeito nenhum em nós que não possa ser superado.
Tudo bem? Então, Vanessa, você pode ler esse trecho? Nossas partes. Em seguida, meus amigos, procurem observar com certo distanciamento sua reação quando se autoquestionarem. Deve ser um fenômeno muito interessante para vocês. Deve lhes proporcionar alguma pista sobre as correntes conflitantes da sua alma, pois existe uma parte que realmente deseja avançar e abrir mão do conforto do auto-engano, mas existe uma outra parte que luta violentamente no sentido contrário. Se conseguirem enxergar essas partes conflitantes como um espectador inocente, procurando não se envolver emocionalmente, pelo menos naquele momento, saberão que o que se passa em seu íntimo e o quanto a parte que resiste é responsável pelas provações e tribulações que passam na vida. O caminho da purificação é preciso lidar com três grandes partes: a mente consciente, o inconsciente e o subconsciente. Esses dois últimos não são a mesma coisa. Obrigado, Van. O que te chama atenção aqui nesse trecho? Essa parte de entender, né, a nossa responsabilidade também nas provações e tribulações que passam na nossa vida. Exatamente, que é onde a gente vai buscar, né? Quando ele fala de parar um pouquinho, se perguntar, é perguntar o quê? É perceber que a gente tem partes, a gente não é só um. Por isso que ele fala que deve ser um fenômeno interessante. E tem pessoas que vão muito para as partes negativas. Eu realmente não sirvo para isso, eu não dou conta, eu não valho nada, eu não mereço. Né? Tem pessoas que têm mais essa tendência. E tem pessoas que não, falam, não, para mim vai dar tudo certo, não tenho defeitos, eu consigo. O meu defeito é que eu sou perfeccionista demais, então eu faço tudo certo demais. Então, existem esses lugares, essas partes nossas que às vezes ajudam, às vezes atrapalham. E o que ele está chamando a atenção, justamente para equilibrar quem é muito do não consigo, poder olhar para outra parte, e para quem acha que consegue tudo, poder olhar para outra parte, é saber o quê? Sim, quem está num caminho de autoconhecimento deseja mudar, e principalmente aquelas pessoas que gostam de meditar, que ele falou o exemplo, né? Só porque você lê a palestra, você estuda, tenta aplicar na vida, medita, faz a prece, revisão diária e tudo mais, tem uma parte sua que quer mudar, que quer crescer emocionalmente, quer crescer espiritualmente. Mas ele também fala que tem uma parte que joga contra. E essa parte que joga contra, a gente precisa poder olhar para ela. Onde que ela está? O que é isso? É aquele lado de um sentimento, às vezes, de raiva, de ressentimento, de ódio, que a gente ainda alimenta dentro de nós, ou de medo, ou de orgulho. E esse núcleo é que a gente precisa ter acesso. E para ter acesso é que a gente precisa conhecer minimamente o que está no nosso consciente, o nosso inconsciente e o nosso subconsciente. Então, é nisso que ele vai ajudar agora a gente a mergulhar dentro dessa palestra. Ficou mais claro? Heitor, Sim. para mim, subconsciente, eu sempre entendi como, não sei como dizer, uma palavra diferente para inconsciente. Eu não sabia que eram três partes. Eu nunca vi, por exemplo, estudando em Freud, que Freud falasse de subconsciente, mas de consciente e inconsciente. E o que que seria o subconsciente, então? Vamos falar. Eu acho a visão do Pestor maravilhosamente simples e muito legal de entender. Mas eu vou chegar lá, tá, Walter? Tem um slide específico sobre isso. Ok. Tá? Mas só para falar que a gente tem partes, né? Que partes são essas nossas? Então, ó, algumas pessoas talvez já viram isso em outras palestras. Aqui estão três dos nossos eus.
que é um slide aqui que resume muito do caminho do Pestroff. Não é tudo, mas grande parte do caminho do Pestroff tem a ver com isso, que é o quê? Que nós temos dentro de nós o nosso eu maior, nossa centelha divina, o Deus em nós, tá aqui. E esse Deus já se expressa no mundo, então aqui em volta é o mundo, onde a gente se dá bem, né? Se dá bem com as pessoas, os relacionamentos fluem, as coisas acontecem, perfeito. Depois a gente tem um eu menor, que é onde a gente tem medo, orgulho, né? Tudo que são distorções desse eu maior. Para esconder esse eu menor, a gente cria uma máscara. Essa máscara é um eu idealizado, que diz assim, não, eu sou perfeito, eu faço tudo direitinho, eu luto pelo que eu quero. Tudo isso para esconder esse núcleo mais escuro, que é o nosso eu menor. E aí o trabalho do Pestroff vai ser o quê? A gente vai dissolver essa máscara para conseguir ver o eu menor, não de uma vez, que nem está aqui, né? Camada por camada, mas à medida que a gente vai vendo pedaços do nosso eu menor, a gente vai transformando ele, descobrindo de que a gente não precisa tanto dele, e aí vai transformando aquilo numa energia de eu maior. Ok? E aí, vamos trabalhar um pouquinho essa questão do inconsciente e do subconsciente. Fala, Walter. Eu ia dizer o seguinte, que talvez isso ajude outras pessoas, né? Como o exemplo que você deu de pessoas que são muito negativas, né? Pessoas que podem ser muito perfeccionistas, né? Achar isso e aquilo sobre si positivamente, mas eu passei por um processo muito intenso negativamente e isso durou muito tempo. E só mais recentemente, isso veio pouco a pouco, é que eu comecei a enxergar as minhas sombras, né? O meu eu inferior, de uma outra forma, mais generosa, mais compassiva, né? E perceber mais nitidamente que são partes minhas, né? Que há um todo, mas se manifesta, como você bem disse anteriormente, né? Se manifesta o meu lado positivo, o meu lado do meu eu superior, que às vezes eu criticava, dizendo, não, isso é hipocrisia. Pode ser, mas também pode, às vezes, pode não ser. Pode ser algo sincero de mim mesmo, né? Assim como minhas sombras. Então, quando eu errava, cometia algum erro, eu me condenava intensamente. E hoje em dia eu começo a ter esse olhar mais compassivo e entender que é um todo, ou seja, são partes de mim que ora se manifesta assim ou assado, mas que são partes de mim as quais eu devo acolher e me aprofundar para entendê-las, respeitá-las e aceitá-las. Pelo menos é como eu tenho feito mais ultimamente. O que você está falando é basicamente isso. Quando você sai da máscara e acolhe seu eu, nossa, aqui eu agi, meu, deu tudo errado porque eu fui com orgulho, ou porque eu tive um medo que não precisava ter, ou porque eu fui teimoso. Se você sai da máscara e acolhe isso, pelo menos você pode lidar, falar assim, nossa, errei mesmo, Sim. próxima vez eu não erro mais. Mas a nossa tendência não é essa. A tendência é a gente, não, eu não errei nada, e ficar, às vezes, numa agressividade, ou numa submissão, até, ou numa retirada, que são os comportamentos principais da máscara, para não olhar. E aí, olhar o eu inferior é muito mais tranquilo, que todo mundo tem, do que ficar tentando sustentar essa máscara. Muito bom. Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui o inconsciente, para ver se esclarece essa sua dúvida. O inconsciente é aquilo que poderia ser consciente se decidissem olhar na direção certa. É aquilo de que simplesmente não estão cientes, porque o olhar interior está voltado para outra direção. Mas no momento em que mudam a direção do olhar, se torna consciente. Está ali, muito na superfície. No começo desse caminho, primeiro lidam com o consciente. Eu dei alguns conselhos de primeira mão sobre como proceder, como enunciar de maneira simples, concisa e organizada o que já é consciente. Mas antes de pesquisarem o subconsciente, precisam resolver o inconsciente. O que eu expliquei nessa palestra até agora foi o inconsciente.
mostrei como lidar com ele. Somente depois de eliminarem alguns desses problemas é que vamos analisar como descobrir as camadas subconscientes, das quais é importante terem consciência. Pode haver imagens que se formaram na primeira juventude e que agora afetam a sua vida. Então, eu vou tentar fazer um modelo aqui para você, Walter, e para todo mundo, sobre esses 3 componentes. Então, vou dar um exemplo na área de relacionamento. Meu relacionamento está ruim, não estou gostando. Nesse caso, você já está consciente. Tem gente que nem chegou a entrar na máscara, nem tomou consciência ainda. Mas você tomou consciência de que, tá incômodo, não tá legal, eu não vou feliz para casa, né? Pode ser com relacionamento, trabalho, o que quer que seja, mas vou pegar esse exemplo. Então, você tomou consciência, não tá legal. O primeiro passo, antes de ir lá fuçar o subconsciente, é fazer essa paradinha e falar assim, não, por que é que não tá legal? Por exemplo, quem às vezes está mal no relacionamento, mas não sai do trabalho. Aí, essa questão do relacionamento vai ficar no inconsciente, que ele chama. Porque a pessoa não está dando atenção. Mas se ela parar e falar, nossa, realmente, eu estou há 3 meses sem sair com a minha esposa, sem a gente ter um momento gostoso junto, né? A gente não fica junto em momento algum. Aí o relacionamento está ruim, mas na hora que você para olhar, você fala, não, é claro que está ruim. Porque tem coisas ali que estavam inconscientes, né? Que você não estava parando para olhar, mas que, se você parar para olhar, você consegue ver. Ah, tá bom, então é isso. Agora, depois que você olhar isso, começou a sair, voltou a ter contato com o parceiro, com a parceira, ainda tem alguma coisa mais profunda. Aí é que ele está falando da gente descer para o subconsciente. É como se fosse uma camada mais embaixo. E aí você vai ver, talvez, crenças de que eu não preciso dar atenção para minha esposa, o que eu preciso é trabalhar. Ou, se for uma mulher, não, o que importa é eu não depender nunca de homem nenhum. Então, eu preciso trabalhar demais e não estou legal, mesmo que o relacionamento sofra. Então, aí talvez tenham coisas no subconsciente, numa camada mais profunda, que aí precisa de um trabalho um pouquinho mais detalhado para poder chegar. Walter, Vanessa, alguma dúvida, algum comentário? Ficou mais claro para você, Walter? Claríssimo, claríssimo, maravilha. Vê como é um modelo simples, né? Que Sim, sim. facilita muito o trabalho de autoconhecimento. Você está ali primeiro na consciência. Qual que é o problema? O problema é esse. Antes de fuçar lá, peraí, deixa eu olhar para isso um pouquinho. Ah, então realmente tem esse problema, tem aquilo. Tem muita coisa que você já consegue ver só de fazer essa parada. Van, você pode ler esse da revisão diária? Assim, é muito importante fazer o exame diário e verificar suas reações. Tudo que sentiram durante o dia que acabou de passar em resposta a episódios muitas vezes aparentemente sem importância. Se procurarem formular concisamente uma reação interior desagradável que tiveram, sempre chegarão a uma conclusão de que, na maior parte das vezes, há o elemento de medo envolvido, talvez medo de que as outras pessoas não façam o que desejam ou não reajam de acordo com o que querem. Em outras palavras, se existe uma intensa vontade do eu, automaticamente coexiste o medo de que essa vontade não seja satisfeita. Se não existisse a vontade do eu, não haveria medo de que não fosse satisfeita. Portanto, podem ver a ligação. Esses medos sutis, latentes, como os aqui mencionados, são infinitamente mais frequentes e também mais prejudiciais do que os medos evidentes e pronunciados. Alguma parte te chama atenção? Alguma dúvida? Essa parte aqui do medo, né? Que ele pode estar por trás de algum processo também de autoconhecimento. Exatamente. Revisão diária, né? Aquele exercício que eu falei, que é um dos 5 exercícios, um dos 5 pilares do Petro,
essa capacidade, esse exercício da gente, uma vez por dia, perceber como é que eu reagi, como é que eu me senti, né? Alguém que falou uma coisa que eu não gostei, alguém que me deu uma fechada no trânsito, alguém que eu pedi algo, a pessoa não fez. Tudo isso pode gerar, algumas dessas coisas podem gerar reações emocionais. E aí, se a gente aprende a anotar isso, com o tempo a gente vai ver um padrão nosso. Nem sempre a emoção é sempre medo. Mas o que ele está falando é que, na maior parte das vezes, a gente tem medos que estão impactando a nossa vida, está lá dentro daquele efeito, né, que o eu inferior coloca à tona, traz à tona, faz acontecer. E a gente, às vezes, tem vários medos, maiores, menores, mas muitas vezes é um medo de que as outras pessoas, por exemplo, não façam como a gente gostaria. E a gente não enuncia muito esse medo, né? Fala assim, eu vou lá para o trabalho e eu estou com medo de que meu colega não vai ter feito o que eu pedi. Mas, no fundo, às vezes a gente está, sim, com medo, esse ou outros. E o que ele vai dizer é que, se a gente aprende a fazer uma revisão diária, falando assim, nossa, hoje eu fiquei com medo, você vai perdendo o medo de falar do medo para si mesmo. Você não precisa falar para o outro. Mas você pode, pelo menos, falar, nossa, eu estou com medo. Eu lembro do caso de uma paciente que era muito ansiosa quando a gente chegou nesse ponto, a gente falou assim, você ficou ansiosa. Que sentimento tinha embaixo da ansiedade? Aí ela percebeu que ela ficava ansiosa sempre que ela estava com medo de falar com alguém que podia fazer uma cobrança para ela, um chefe. Ela ficava com medo. Aí, justamente na semana seguinte, ela falou, nossa, eu fiquei ansiosa, eu reconheci meu medo, falei, estou com medo mesmo. E aí deu 3 minutos, aquele medo passou. E ela pôde falar assim, não tem motivo para ter medo do meu chefe. Meu chefe é um outro profissional, que nem eu. Ele não está aqui para me julgar, para acabar comigo. Não, é meu chefe. Eu vou lá falar com ele, se tiver alguma coisa errada, ele vai me explicar, eu vou fazer de novo. Então, reconhecer essa camada é muito mais fácil do que a gente imagina, mas a tendência é a gente não reconhecer e ficar na máscara. Mas boa parte do trabalho do Petro está ligado a esse reconhecimento das emoções nessas situações do dia a dia. Ok? Se a gente conseguir avançar mais com base na explicação que você deu sobre o inconsciente e subconsciente, esse exemplo que você deu agora dessa moça, dessa pessoa, né? Em perceber o medo com relação ao chefe, e se a gente avançar do inconsciente para o subconsciente, então seria ela mergulhar e, de repente, se dar conta da relação dela com o pai, como é que era e tal, etc., e descobrir aí uma dificuldade de relacionamento ou de autoridade arbitrária, somente respondendo, colocando, digamos assim, ao vivo o seu exemplo anterior. Não é isso mesmo? Até mas é um exemplo melhor, poderia ser isso, mas como ela descobriu que a causa era o medo, ela, sem voltar lá no pai dela, ela resolveu. Falou assim, Sim, nossa, eu fico certo. sempre com medo do meu chefe, e não tem porquê. Entende? Então, nem sempre é necessário descer em algo É, profundo lá do subconsciente. A pessoa percebeu, eu tô com medo, eu não tenho motivo para ter medo do meu chefe. Aí, isso dissolveu. Se ela, percebendo isso, continuasse com medo, aí a gente tinha que ir um pouco mais fundo. Mas não é sempre. Isso é uma chave. Isso resolve demais as coisas, porque a gente consegue resolver muita coisa no segundo nível. E quando resolve aí, resolve. Não é porque precisa ir lá embaixo, entendeu? pronto, beleza. Muito bem. Vou ler esse aqui. Quero dar mais um conselho. Enquanto estiverem meditando, recomendo que fiquem totalmente descontraídos, que não cruzem as pernas nem os braços e virem as palmas das mãos para cima. Numa boa meditação, há fortes forças presentes. As palmas das mãos são onde vocês são mais receptivos a essas forças e essas forças podem penetrar melhor através delas. Pode haver forças de cura física presentes ou alguma força espiritual de que precisem.
talvez uma força que os ajudará a superar alguns de seus problemas psicológicos. Mas seja o que for, é importante para vocês. Então, eu não achei uma foto de alguém sentado, mas a ideia é essas palmas das mãos viradas para cima, não precisa nem fechar o dedo, assim, é só deixar as palmas das mãos viradas para cima como um lugar onde pode ser recebidas as forças espirituais e as bênçãos. E ele fala, inclusive, de que alguns problemas psicológicos você também pode receber uma força para isso. Então, o Pestor que ele junta muito essas duas forças, né? Esses dois componentes, o psicológico e o espiritual. Tudo bem? Então, Sim. vamos aproveitar a dica para a gente fazer nosso fechamento. Eu vou convidar vocês a se sentarem sem cruzar as pernas, se lembrar do contato com a sua espiritualidade, a sua identidade espiritual. Colocar, se você quiser, as palmas das mãos viradas para cima, numa posição receptiva. Vai se conectando à egrégora do Pestor, ouvindo as últimas palavras do guia nessa palestra. Bem, meus amigos, é o bastante por hoje. Deixo-os com as bênçãos do Senhor. Fiquem com Deus. E vai respirando essas palavras em silêncio. E vá se perguntando, qual foi o seu principal aprendizado nesta aula? Quando você tiver esse principal aprendizado, pode abrir os olhos. Alguém quer comentar o que ficou dessa aula? Eu diria que, para mim, seria calma, paciência, aprender a ter maior respeito por si mesmo, né? E acho que basicamente isso. Calma, paciência, autorrespeito, né? Se observar. Muito É bom. isso. Tá, joia, Walter. Obrigado. Vanessa, quer falar? É importante esse processo de entender algumas resistências e também entender que sempre a gente vai estar algo a mais aprofundar, né? Sempre a gente vai estar num processo constante, né? Muito bom. Super obrigado aí por compartilhar. Quem está vendo gravado também, se quiser compartilhar nos comentários. E na semana que vem, vamos falar do modo certo e errado de aceitar a vida. Vai falar um pouquinho sobre aceitação, que aceitação todo mundo fala, né? O próprio Walter falou, vou me aceitar mais. Tudo bem. Mas tem o jeito certo de se aceitar e o jeito errado. E é isso que a gente vai falar na semana que vem. Bom? Então, muito obrigado a quem veio ao vivo. Quem viu gravado, depois se inscreve. Se quiser participar, estamos aqui segundas-feiras, 13h. E muito obrigado a vocês pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Um abraço também para vocês. Boa semana. Você também. Tchau.